Alô Brasil, jogando conversa dentro, quinta-feira, 11 de maio, de 11 de abril, maio mês que vem, 11 de abril de 2024. Então, chegando aqui com mais um papo, com mais um jogando conversa dentro. Sempre, desculpa se eu me repito nessa história, mas sempre na perspectiva daquela frase de Buda, não acredito em nada que eu falar, né? Porque não só isso tira de mim uma responsabilidade enorme que eu não quero ter, porque eu não quero convencer ninguém de nada, como dá para vocês uma liberdade que vocês têm de gostar ou não, acreditar ou não, concordar ou não, e não é por aí que a gente vai, né? Boa noite, gente. É aquilo que eu falo, jogando titicas de luz no ventilador. Refletir, né? Refletir, elaborar, especular, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ter movimento, né? E eu acho que tem muitas fontes de conhecimento que estagnam o conhecimento, como se aquilo fosse uma verdade. É uma pena, né? Você vê em algumas áreas da filosofia, em algumas áreas da psicologia, em algumas áreas da espiritualidade, das religiões, né? O cara já coloca aquela história de o meu é melhor, o meu é mais certo, o meu é o cara, e já e bota num quadradinho e já tira o movimento do conhecimento. E eu acho que o conhecimento é legal quando ele tem dinâmica, né? Hoje você vai pensar uma coisa, amanhã você já está pensando outra, ou está pensando aquela com mais alguma coisa, né? Então eu acho que essa coisa de sacudir, né, de fermentar o conhecimento é muito bom, né? Não deixar o conhecimento estagnar. E aí, então, sofrimento, né? Sofrimento é um tema bom porque ele é muito estigmatizado, né? Como o sofrimento dói, a tendência da gente, até cultural, é rechaçar, é negar a ideia do sofrimento, né? E pior, né? Como a nossa cultura ela tem como um componente do seu raciocínio emocional a história da culpa. Então tem que ter culpa de alguém, né? Então a gente está sempre, quando dói, a gente procura ou se é culpa de alguém, ou se é culpa de alguma circunstância, se é culpa dos pais, se é culpa do governo. O pior é quando a gente infere que a culpa é nossa, porque é a porta para a depressão, e de repente talvez não seja nada por aí. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria soltar aqui para a gente refletir, enfim, é a importância do sofrimento, né? Resgatar o respeito pelo sofrimento, a honra pelo sofrimento, porque a gente está aqui por causa do sofrimento. Uriel Cordeiro, olha, o filho da Mira, que bacana, hein? Saudades da tua mãe e do teu pai. Então, assim, olha a importância que o sofrimento tem. Primeiro, a gente está aqui por causa do sofrimento. Religião existe por causa do sofrimento. Filosofia existe por causa do sofrimento. Medicina existe por causa do sofrimento. Espiritualidade, terapias, psicologias existem por causa do sofrimento. Você vê que todas as culturas ao longo da história do homem na Terra, pelo menos dos últimos 10 mil anos para cá, né, que é do homem mais civilizado, vamos dizer assim, mais homo sapiens, organizado e pensante, né, todas as culturas desenvolveram formas de psicologias, de medicinas, de espiritualidade, de filosofia, de religião. E Buda falava o Buda, que era um cara muito esperto, né, ele falava uma coisa muito interessante. A gente nasce sofrendo e morre sofrendo, né? Oi, Uriel, faz um contato comigo no inbox depois, vamos trocar uma figurinha. A gente nasce sofrendo, por mais que tenha sido uma gestação legal, parto humanizado e tudo, tem desconforto os dois, né? Porque a gente estava dentro de uma barriga, 9 meses, no escuro, quentinho, dentro d'água, no relativo silêncio. Se a mãe não passou nenhuma pauleira, a gestação foi bacana, de repente você é expulso dali, né? Você é expulso dali, passa, se não for cesariana, né? Se for um parto decente, normal, né? Cesariana não é que cesariana não seja decente, não. É indecente esse culto à cesariana
que principalmente o Brasil, que é o campeão de cesariana, né? Graças a Deus que tem cesariana. Mas o sujeito passa por é expulso daquela barriga e tem que passar por uma passagem que não é exatamente muito ampla para passar. Aí a pessoa sai dali, ainda sai geralmente, né? Infelizmente, geralmente, para uma sala gelada, com 2 spots de luz em cima, ainda pegam, botam ela de cabeça para baixo, dão uma porrada na bunda dela, enfiam 2 sondas no nariz, botam um colírio que arde no olho, cadê minha mãe? E por aí vai. Quando a gente morre, também em geral, é difícil que uma morte não implique em sofrimento, né? Porque se a gente morre jovem, ou morre de doença, é sofrimento, ou morre de acidente, é sofrimento, né? Se morre velho, a velhice já implica em sofrimento, desgaste do corpo, né? Quando a gente fala em sofrimento, não é só tragédia não, gente. Uma pedrinha no sapato é sofrimento, um incômodo é sofrimento. Sofrimento tem um gradiente muito amplo, né? Qualquer desconforto, incômodo, tragédia, né? Sofrimentos. Físico, emocional, moral, social, profissional, pessoal, conjugal. A gente, entre o sofrimento do nascimento e o sofrimento da morte, a gente oscila no oceano de uma dualidade de prazer e dor. O tempo todo. O tempo todo. Tá bom, vai passar. Tá ruim, também vai. Né? Impermanência é o que há. Né? O universo, uma das características inerentes ao universo é estar em movimento. Então, se todo o universo está em movimento, não tem nada parado, nada. Você acha que a tua parede está parada? Bota um pedaço de parede no microscópio eletrônico, vê como está tudo em movimento. Não tem nada parado no universo. Então, essa é a grande constatação da impermanência. Né? Tudo passa. Tá bom, vai passar. Tá ruim, também vai. E a gente fica quicando nesse ping-pong de bom e ruim, certo e errado, bem e mal, prazer e dor, conforto e desconforto, prazer, desprazer, e por aí vai. Por aí vai. Então, porque tem o sofrimento, né? E sofrer dói, e é incômodo, e ninguém quer, né? Tanto que o Freud percebeu isso e falou sobre essa pulsão da busca do prazer e da evitação da dor. E essa pulsão não é racional, ela é animal, ela é visceral. Ela não é racional. Ela vem do âmago. Evitar a dor e buscar o prazer. Em todos os seres da criação tem esse movimento. Então, na tentativa de entender o sofrimento, operacionalizar o que fazer para curar esse sofrimento, ou minimizar esse sofrimento, e não repetir esse sofrimento, o homem criou tudo. Criou religião, criou psicologias, criou filosofias, criou medicinas, porque os sofrimentos vêm de todas essas áreas. Então, os caras foram se especializando em tipos de sofrimento, né? A minha voz está mudando, gente? Se alguém sente isso também, porque minha internet está boa, meu celular está bom, né? De repente é a sua internet, ou o seu aparelho, sei lá, né? Vai saber nessas coisas internéticas e informáticas, né? Então eu acho que se a gente entende a importância que o sofrimento tem, porque a gente fica vendo só o ruim que o sofrimento é. E aí, o que a gente, como cultura ocidental, né, tende a fazer? Já que ninguém ensinou pra gente nada, como o que fazer, né? A gente nega, a gente finge que não está vendo, a gente anestesia, a gente foge, né, do sofrimento. Então, eu acho que eu não estou fazendo apologia de achar que sofrimento é bom. Eu estou fazendo apologia de achar que o sofrimento é útil. Né? Porque bom é um conceito... O que é bom, né? Dá prazer? Não, sofrimento não dá prazer, só para masoquista. Então não é bom. O ideal seria não sofrer? Claro, o ideal seria não sofrer. Então não sofrer é bom. Né?
Agora, se a gente entende a utilidade do sofrimento, porque aí eu falei de duas coisas importantes. Aí na segunda a gente vai ver que talvez tenha uma chave aí. Mas eu queria focar nesse ponto, né? Para a gente parar de demonizar o sofrimento. Não é achar que é bom, não é fingir que não está vendo, não é negar, não é fugir dele. É apenas entender a utilidade imensa do sofrimento. Até a tecnologia, qualquer coisa que você olhar em volta de você, existe por causa do sofrimento. Existe para quê? Para tornar a vida mais confortável. Tornar a vida mais confortável é evitar o desconforto. E desconforto é sofrimento. Né? Tornar a vida mais fácil, porque tornar a vida mais fácil é evitar o que é difícil. E difícil é sofrimento. Olha só. Não tem o que esteja implicitado na nossa vida que não esteja direto ou indiretamente ligado na intenção de não sofrer, de minorar o sofrimento, de curar o sofrimento, de parar o sofrimento, de evitar o sofrimento, de evitar a repetição do sofrimento. Não é? Olha a importância que o sofrimento tem, olha que legal. Então isso é uma coisa, tá? Eu estou repetindo aqui porque eu acho tão importante, né? Porque enquanto a gente nega, anestesia, foge ou finge que não vê, aquilo continua ali, né? O sofrimento só vai deixar de existir ou a gente só vai aprender a lidar de uma forma menos dolorosa com sofrimentos que a gente... Né? Porque tem isso também, a gente fala depois. Né? Tem coisas que eu não vou curar, tem coisas que não vão passar. Não vão passar no sentido dessa encarnação. Tem dores que eu vou manter, tem doenças que não vai curar, tem questões que eu não vou resolver, tem coisas que eu não vou saber, que eu não vou entender, né? Mas eu posso desenvolver formas, né? E eu acho que aí as terapias, filosofias, psicologias, espiritualidade, religião, né, vêm oferecer subsídios para que a gente aprenda a ter uma vida, um olhar mais saudável, um olhar menos adoecido, né? Menos negacionista, menos fugitivo para o nosso sofrimento. Porque quando a gente consegue abrir um olhar operacional para o sofrimento, que é isso que eu vou refletir com vocês depois, né? A gente ou consegue curar o sofrimento, ou consegue mudar o jeito de lidar com o sofrimento que a gente não pode curar. A gente consegue evitar outros sofrimentos. A gente consegue evitar a repetição dos velhos sofrimentos. Olha quanta coisa legal. Enquanto a gente anestesiar, fugir, negar, não olhar para ele, a gente não vai fazer isso. Ele vai ficar ali, né? Que é uma das coisas que a gente acaba fazendo com essa ignorância que a gente tem dessa logística. O sofrimento fica se prolongando tempo demais e fica repetindo, porque a recorrência é uma das formas que o campo, né, que o sistema tem. Esse é o segundo ponto que eu vou entrar já já. Então, uma coisa então é isso, né, para quem chegou agora, né? Eu estou aqui tentando fazer o resgate da importância e da utilidade do sofrimento, que não quer dizer, né, fazer o sofrimento ficar bom, né, gostar de sofrer, de jeito nenhum, né? É entender a utilidade do sofrimento. Boa noite, Tato. A outra coisa, gente, que talvez seja uma chave interessante também para a gente ressignificar a função do sofrimento e a logística, a operacionalidade do sofrimento, é entender o sofrimento como sintoma. Talvez o sofrimento seja uma das formas. Aí eu vou me focar agora, para ficar menos complexo demais. Vou focar no sofrimento humano convencional, né? Esse que a gente sente dentro, medo, raiva, angústia, tristeza, menos-valia, baixa autoestima, pouco amor próprio, pouco poder pessoal, enfim, né? Talvez esse sofrimento, para mim, extrapola muito isso, tá? Para mim tudo é sintoma.
Né? Para mim, 100% de todo sofrimento é sintoma. Mas vamos baixar a bola aqui só para o sofrimento humano. Né? Talvez a minha raiva, o meu medo, a minha angústia, a minha baixa autoestima, a minha ansiedade, a minha menos-valia, enfim, né? Talvez isso seja uma das formas que o universo tem de me sinalizar que tem coisas que eu não olhei, coisas que eu não curei, coisas que eu não resolvi, coisas que eu não trabalhei. Talvez. Porque senão, né, a gente vai ter que continuar circulando naquela perspectiva velha dessa lavagem cerebral que a gente sofreu, da nossa cultura, da igreja, aquela coisa toda, que é culpa, né? Que o meu sofrimento é culpa dos meus pais, que o meu sofrimento é culpa do governo, é culpa da minha mulher, do meu marido, é culpa do meu patrão, é culpa das circunstâncias. E pior quando eu faço a inferência de que a culpa é minha, né? Aí é a porta para a depressão. E aí, se eu entro nessa perspectiva de ficar atribuindo culpa, é claro, esse sofrimento não é olhado, não é visto, não é resolvido, demora muito mais para ser resolvido, fica morando em mim muito mais tempo, e se eu não olho, não resolvo, não tento curar, não trabalho, ele vai repetir, porque a recorrência também é uma forma que o sistema, que o campo tem, a vida, Deus, né, de sinalizar. Sofrimento, para mim, é sintoma. E sintoma é sinalizador. A função do sintoma é sinalizar. Eu acho que isso vale para tudo. Eu estou falando aqui de medo, raiva, angústia, eu vou incluir tudo. Traço de caráter, né? Dificuldades todas. Né? E já que a gente está arrombando a festa, eu vou incluir acidente, doença, roubo, traição, desilusão, decepção. Eu não acredito que Deus castiga. Eu não acredito no Satanás cristão. Eu não acredito em acaso. Eu não acredito em azar. Eu não acredito. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo que eu não acredito. Então, o que sobra? Né? Isso que eu tenho falado em todas as lives, né? Quando eu ofereço essas reflexões. Né? Se Deus, seja lá quem ele for, antes de estar em algum lugar mandando raio, está dentro de mim. Né? Como uma dimensão de mim que conhece todo o meu inconsciente, toda a minha ancestralidade, todas as minhas vidas passadas, toda a minha vida presente, o meu eu superior, presença divina, mestre interno, Deus interno, como você quiser chamar. Isso, na minha visão de mundo, me confere, né, trazendo isso para um macro, que, para mim, o universo, a criação inteira, é um ser só. Para mim, toda a criação, todo o universo é um único organismo, do qual a gente faz parte. Para mim, só tem um espírito no universo, uma alma. Eu não acho que Deus, seja lá quem ele for, se ele estiver em algum lugar, se ele for alguém, né? Eu não sou teísta desse jeito. Para mim, Deus não é alguém. Para mim, Deus é a totalidade de tudo, a inteligência, a consciência subjacente a toda a existência. Né? Mas, fazendo essa alegoria, né? Eu não acho que Deus fica cortando um pedacinho dele e colando em cada feto que está na barriga de uma mulher. Né? Para mim não tem almas, para mim tem uma única alma, um único espírito, um único organismo em todo o universo. Se for assim, como acreditam os chineses, os hindus, os tibetanos, os índios, os povos das Américas, os africanos, né? A grande maioria dos seres humanos que passaram pela Terra, né? Se isso for assim, se o universo for um ser só, então estamos todos interligados, todos interdependentes, todos interrelacionados e somos, como dizem os índios, uma teia. Se todos estamos interrelacionados, interdependentes, interligados, e quem quer que seja Deus está em todo lugar,
né? Isso é um papo que eu já tive muito com essa galera que acredita em Satanás, né? Aonde Deus não está? Deus não é onipresente? Onde é que Deus não está? Eu não vou falar do mal agora, porque tem muitas outras lives minhas que eu falo sobre o mal, né? Sobre o mito de Lúcifer, né? Sobre como o mito de Lúcifer foi deturpado pela igreja, pela cristandade, porque quem escreveu o Velho Testamento foram judeus, e só judeu que sabe o que aquilo quer dizer. Mas aí, quando o católico inventou a Bíblia, aqueles conceitos que são mitos passaram a ser considerados literais, aí inventaram Satanás. E deu ao mal uma conotação de oposição ao bem. Isso não existe em nenhuma outra civilização. Essa coisa da oposição do bem contra o mal só existe nas religiões que se baseiam no Velho Testamento. Nos judeus, nos cristãos e nos muçulmanos. Fora isso, não tem essa ideia de oposição do bem e do mal. Não tem luta do bem contra o mal. Não tem um Satanás fungando no teu cangote, tentando melar o projeto divino. Tem uma parte de Deus que tem a função de promover exercícios, e exercícios evolutivos podem passar por tragédias, por desgraças, por as piores coisas da humanidade, né? Aonde Deus não está? Será que Deus não está na guerra? Será que Deus não está no câncer? Será que Deus não está no estupro, no assassinato, no roubo? Então, se ele não está nesses lugares, onde ele, né? Como é que ele seria onipresente, onipotente, onisciente? Então, talvez, eu não vou entrar nessa, adoro essa história, mas não é o assunto aqui, né? A gente aqui não é para ressignificar o mal, porque eu estou falando muito disso nas outras lives. Aqui é para a gente ressignificar a ideia do sofrimento. Então, voltando lá para trás, esses dois pontos que eu acho que são duas pernas que a gente pode caminhar para ressignificar o sofrimento. Entender a utilidade que o sofrimento teve na evolução da humanidade. O sofrimento está presente em absolutamente tudo que o homem criou. Porque a coisa mais inerente da vida é o sofrimento. E essa perspectiva de que o sofrimento pode ser um sintoma. Sofrer. Tudo aquilo que faz sofrer, interna e externamente, já que somos teia, já que estamos interligados, já que Deus está presente em absolutamente 100% de toda a existência, da partícula subatômica mais minúscula à maior galáxia, e estão todos interligados. Olha que coisa interessante, como muda toda a dinâmica, como não cabe luta do bem contra o mal nessa perspectiva. Então pode ser que sofrimento, quando a gente tira a luta do bem contra o mal, quando a gente tira azar, quando a gente tira Deus castiga, o que sobra? Sobra, gente, um organismo que, além de ser todo movimento, como eu falei antes, ele é um organismo autorregulador. Até a física quântica já entendeu, já percebeu que essa força de autorregulação está presente na criação da mais minúscula partícula subatômica ao mais gigantesco buraco negro. O universo, toda a criação, é um movimento permanente de impermanência, né? De uma dinâmica de desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. Equilíbrio é o bem, desequilíbrio é o mal. Porque se essa dinâmica para, o movimento para. Então, essa força que é subjacente a toda a criação, que é Deus em ação, trazendo tudo sempre para o equilíbrio. E quando está no equilíbrio, essa força, né, do mal, a luz e a sombra, né, a gente está aqui na dualidade, na luz e na sombra, no movimento, né, nesse cabo de guerra entre a estagnação e o movimento. Então, pode ser, voltando para o sofrimento, pode ser que
todo sofrimento seja uma das formas que o universo tem de informar as pendências. Porque tem um outro dado, que eu tenho insistido, em toda live eu falo isso, né? O inconsciente. Não dá para a gente esquecer. Inconsciente e impermanência são dois conceitos que estão presentes nessas culturas milenárias que eu citei lá, africano, povos das Américas, orientais, há 5, 10 mil anos. E na nossa não. Impermanência e inconsciente. A gente construiu uma cultura que finge que nada vai passar, né, para sempre. Vamos viver para sempre, vamos fazer para sempre. É uma forma de criar uma anestesia a uma coisa que vai passar. Então a gente fica fugindo da impermanência e fica ignorante do inconsciente, né? A gente, afinal de contas, somos uma cultura que se constrói. Ainda estamos com Descartes vigorando no penso logo existo, como se pensar fosse o produto mais nobre que um ser humano pode produzir, né? Meu pai, o intelectual, falava isso, né? Parafraseando uma frase do Rui Barbosa, o homem se mede daqui para cima. A gente ainda acredita nisso. Então a gente se constrói com uma visão de mundo cartesiana e mecanicista em cima, como se a realidade fosse só aquilo que os 5 sentidos apreendem, que uma mente racional elabora. Talvez não seja assim. Talvez seja muito mais amplo, muito mais complexo, né? Muito mais misterioso do que a gente supõe. Porque a nossa cultura simplificou muito, né? Joga a culpa, então é culpa de alguém, bacana, crime e castigo, vítima e culpado, e meio que pum, né? Fica por aí. E a proposta aqui é complicar bastante, porque a gente tem um inconsciente. Gente, inconsciente é muita coisa. Não é só o inconsciente do Freud, não. Vou falar de novo. Quem me assiste deve estar de saco cheio, né? Pensa no teu corpo. A gente não é consciente de nada do nosso corpo. Nada. A gente é consciente do coração se botar a mão. É consciente da respiração se a gente prestar atenção. Quando a gente fica doente ou tem um acidente que dói, a gente tem mais consciência corporal. Fora isso, gente, aqui dentro desse corpo, está tudo em movimento. Eu não percebo nada. Tem uma usina elétrica mandando input elétrico em hertz para o meu corpo todo. Eu não percebo nada. Tem uma usina química de uma complexidade absurda, de neurotransmissores, de hormônios. Eu não percebo nada. Trocas gasosas, sangue correndo, linfa, líquidos intercelulares, células, galáxias infinitas de células. Não vou nem falar de molécula e átomo, porque aí arrombou a festa. Vamos ficar pela célula. Galáxias de células se comunicando, morrendo, se reproduzindo. Eu não sou consciente de nada. Isso é só o corpo. Entra na perspectiva da mente, que é onde Freud entrou, aí brincou. Freud falava que os inconscientes se comunicam, e Jung falou de inconsciente coletivo, então brincou, né? É a própria constatação de que a gente está vivendo numa teia. A gente está vivendo num grande organismo totalmente interrelacionado e interdependente. Então, trazendo para uma outra linguagem, se Deus fez a gente, seja lá quem ele for, seja lá como ele fez, se Deus fez a gente com um quantum bizarramente abissal de inconsciente, eu sou consciente só disso aqui, de mim, é claro que esse Deus, que não é mau, nem é burro, promoveu, não, eu esqueci a palavra, proveu a gente, né, de uma série, infinitas formas desse inconsciente ser acessado, desse material inconsciente vir para fora, dessas pendências. Pendência é uma palavra importante. Porque se a gente vive uma existência de autorregulação, né, o campo, o sistema, quem conhece constelação familiar conhece bem isso. O sistema não suporta desequilíbrio.
quando rola um desequilíbrio, o sistema, a vida, o universo, a criação trabalha para equilibrar. Porque todo o universo é uma estrutura autorreguladora, e autorregulada e autorregulante. Então, tudo o que eu vivi em vidas passadas, que eu não curei, não resolvi, não capitalizei evolutivamente, não aprendi, vai pulando para a vida seguinte. Falamos de inconsciente? Eu também não lembro de nenhuma vida passada. Olha só, olha o nível de inconsciência. Eu venho vivendo desde a ameba primordial e não me lembro. Tudo que é geração de uma família, isso não tem relação direta com reencarnação. Tudo que a geração de uma família não curou, não resolveu, não capitalizou evolutivamente, tudo que a geração de uma família produziu de desequilíbrio, vai pulando para as gerações seguintes. E eu não lembro de ninguém, eu só conheci uma bisavó. Dali para trás eu não conheci ninguém. E todas as minhas vidas passadas, toda a minha ancestralidade, todo o meu inconsciente está aqui no meu DNA. Epigenética, morfogenética, está aqui. Essa informação está aqui, inconsciente. Olha só. Então, esse mesmo Deus, que fez assim, não deu um pé na nossa bunda e largou a gente no mundo para chupar essa manga azeda e amarga, né? Desse nível de inconsciência tão enorme. Claro que não. Se a gente for olhar, né, o que mais tem em volta da gente é recurso. Religião é recurso, espiritualidade, terapias, filosofia, arte, medicinas, se relacionar. Eu tenho falado isso em outras lives. Talvez a forma mais eficiente de trazer material inconsciente para fora é se relacionando. É o jogo dos espelhos. Meditação. E o alfabeto dos sintomas. Né? Só que a gente é o analfabeto dos sintomas. Ler os sintomas. A minha raiva é sintoma, meu medo, minha angústia, minha tristeza é sintoma. Sintoma é o quê? É um sinalizador, é um informador de que tem pendência. O campo, o sistema, a criação, não está nem aí. Se aquele sintoma é um sintoma de uma vida retrasada, se é o sintoma de uma geração da família retrasada, se é uma coisa de quando você estava dentro da barriga da tua mãe. O sistema é uma estrutura de autorregulação. Não é por isso que o Bert Hellinger, que criou as constelações e que foi padre, falava que Deus não é bonzinho, nem malzinho, nem amor, nem ódio, nem nada. Deus transcende, né? Ele falava, ética e moral foi o homem que criou para nortear a vida humana aqui. Deus não funciona sobre as leis éticas e morais que o homem criou. Deus é uma estrutura muito mais incompreensível, muito mais misteriosa, muito mais complexa do que a gente pode supor. E que não está vinculada à ética e moral que o homem criou. Deus é uma força autorreguladora. Se essa autorregulação tiver que acontecer através de uma tragédia, de uma catástrofe, acontece. Porque não tem bem e mal. Tem sofrimento, prazer e dor. É diferente de bem e mal. Eu não estou fazendo apologia do mal clássico que a gente aprendeu, tudo bem e o mal, né? Tudo bem fazerem mal para a gente, não é por aí. Não é por aí. Eu estou só elaborando, especulando, né? Convidando a uma elaboração para a gente entender que talvez a mecânica, a fisiologia da coisa seja outra. E eu acho importante a gente olhar para isso, porque se povos com 5, 10 mil anos estão informando para a gente e tem uma certa coincidência nesses pontos de vista do funcionamento dos bastidores da existência, é inteligente a gente olhar para isso. É inteligente a gente considerar que pode ser que não seja como a gente aprendeu. Eu vou repetir aqui, porque não tem como não repetir, né? Coisas de lives mais recentes, né?
Eu fiz recentemente uma live falando de culpa. Culpa, perdão, karma e livre-arbítrio. A diferença de culpa e sentimento de culpa, né? Trocar culpa por responsabilidade. Essa perspectiva de que muito além do culpado e da vítima. Culpado e vítima só existe nesse nível material de existência, que é regulado por leis jurídicas, por ética e moral, por religião. Só aqui que isso funciona. Saiu daqui é teia. Saiu daqui é teia. Todo mundo é co-criador, todo mundo é coadjuvante, todo mundo é corresponsável, porque é teia. Então, se é teia, se é holográfico, né, usando um termo que a física quântica gosta, né, se o universo é uma estrutura holográfica, o cérebro funciona, a neurociência sabe, o cérebro funciona dentro de uma perspectiva holográfica, do funcionamento holográfico. Então, se é assim, não tem espaço para a luta do bem contra o mal, não tem espaço para vítima e culpado com um valor absoluto, só tem com valor relativo, que é aqui, no mundo concreto tridimensional. Quando você entra no nível sistêmico, quando você entra no nível kármico, a logística já é outra. Eu falei bastante disso naquelas lives. Dá uma olhadinha na penúltima live, que eu entro muito nessa perspectiva. Então, eu acho que tudo isso que eu falei, talvez a função mais importante é a gente ir diminuindo a cota de negação que a gente faz em relação ao sofrimento, né? Os procedimentos anestésicos e de fuga que a gente faz. Porque existe a pulsão. Aquilo que Freud falava. A busca do prazer e a evitação da dor é pulsional, é animal, é visceral, não é racional. Então, por isso a gente tem que estar mais atento, né, nesse aspecto. A tendência que a gente tem a negar o sofrimento, a fugir do sofrimento, do desconforto, né? E quando a gente foge, quando a gente nega, é aquilo que eu falei. É claro que não tem como não generalizar, né, gente? Né? Mas, em geral, o que acaba acontecendo eu acabo mantendo o meu sofrimento mais tempo do que deveria, do que seria saudável, ou, né, aquilo se repete, porque a reincidência, né, é uma das coisas que o sistema tem dentro dessa logística do sintoma. Para mim, isso vale para o interno e vale para o externo. Para mim, acidente, doença, traição, roubo, tudo de ruim que acontece fora da minha pele, na vida, mas que acontece dentro do meu campo de consciência, né? Vamos lá, Ho'oponopono sabe bem disso, né? É tão sintoma quanto aquilo que acontece dentro. Porque é teia. Ressonância, sincronicidade. A lei do karma. Dá uma olhadinha na live que eu falo da lei do karma. São forças que gerenciam, que dirigem esse grande organismo cujas características maiores é ser movimento e um movimento de permanente autorregulação, de permanente busca da homeostase. Você corta aqui, automaticamente já vem linfócito, célula T, macrófago, né? Já começa a autorregular. Então, aquilo que eu falei que eu acho que é o mais contundente, se Deus, seja lá quem ele for, né, nos fez com um nível tão bizarro de inconsciência, é claro que esse Deus que não é mau nem burro, e que está dentro da gente, e que está dentro de tudo, Deus é o próprio organismo do qual fazemos parte, esse mesmo Deus provê nessa grande dinâmica universal os meios para esse material inconsciente vir para fora. Porque é no nível inconsciente que está enraizado a grande maioria das causas e origens do nosso sofrimento. Por quê? Tem sofrimento meu
que tem a sua origem em vidas passadas, sofrimento que tem origem em gerações passadas. Tem sofrimentos que têm origem na minha infância, sofrimentos que têm origem quando está na barriga da minha mãe. Tem outra coisa que eu não falei, tem sofrimentos que têm origem no coletivo. Porque eu também tenho duas anteninhas aqui que estão linkadas com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico. Então, às vezes, eu posso sofrer, né, estar sofrendo questões que são coletivas. E tudo isso, a grande maioria de tudo isso, está no plano inconsciente. E dentro dessa estrutura autorreguladora inerente ao universo, tem essa força. O universo está o tempo todo trabalhando, o tempo todo trabalhando para trazer material inconsciente para a consciência. O tempo todo. Nessa dinâmica que é movimento, que é impermanente e que é autorregulador, dentro dessa dinâmica está o tempo todo na vida humana. O tempo todo. Né? Quando você sai pela vagina da sua mãe, esse trabalho já começa a acontecer na sua vida. Porque a gente já nasce com o inconsciente pessoal entupido de pendência. Entupido de pendência. Então, quando você já sai por ali, né? E essa força autorreguladora que expõe material inconsciente já começa a trabalhar ali, na teia. Porque nada é à toa, nada é acaso. Acaso é sem o A, né, é que não tem. Não tem nada que não tenha causa. Tudo tem causa. Aquilo que eu falei na live passada. Eu não acredito nem em acaso, nem em destino pré-traçado. Nenhum dos dois extremos. Eu acho que tem uma dinâmica. Né? Eu acho que o que o mapa astrológico, por exemplo, vê, o tarô vê, é probabilidade, potencialidade, possibilidade. Não não uma coisa que está pré-traçada. Não fatalidade. Né? Tudo pode ser mudado o tempo todo, porque o movimento está o tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro muito de estar fazendo um mapa com um super astrólogo e ele falar assim, olha, tem uma quadratura aqui no teu mapa que pode, que está trazendo uma possibilidade de, não sei se era doença ou acidente, que pode acontecer ou não. Depende do que vai acontecer até chegar naquele lugar. Quer dizer, isso não tem a ver nem com acaso, nem com destino pré-traçado. A dinâmica é muito mais complexa. Então, assim, né? Eu acho que esses dois pontos que eu queria frisar, da importância da gente ressignificar o olhar para o sofrimento. A gente só chegou até aqui enquanto humanidade porque tem o sofrimento. O sofrimento foi a grande força que alavancou a gente até aqui, que produziu religião, medicina, psicologia, filosofia, espiritualidade, tecnologia, tudo que trouxe a gente até aqui foi por causa do sofrimento. E esse outro convite, né, da gente passar a olhar o sofrimento como sintoma, não como azar, nem como acaso, nem como castigo de Deus, nem como culpa de alguém ou de alguma coisa. O meu sofrimento, antes de mais nada, é uma cocriação minha. Antes de mais nada, eu co-criei, co-atraí, é pendência. O sofrimento sinaliza aquilo que, em geral, está no inconsciente e que eu não trouxe para a consciência, que eu não dei conta, que eu não resolvi, que eu não curei, ou porque tem coisas, né? Isso eu aprendi com a psicanálise. Tem coisas que eu não vou curar, tem coisas que eu não vou resolver, tem coisas que eu não vou entender nem saber. Mas com filosofia, com terapia, com espiritualidade, com meditação, eu posso transformar totalmente a forma de viver essas coisas que, pelo menos nessa vida, eu não vou ter como resolver nem curar. Então, eu acho que esse convite é bacana, porque isso vai trocando a culpa por responsabilidade, eu cocrio, e cocriação e responsabilidade não tem nada a ver com culpa. Tem a ver com a criação como um organismo inteligente. Tem a ver o universo, né, como uma estrutura inteligente e consciente, que trabalha autorregulando
tudo aquilo que desequilibra e desregulando tudo aquilo que equilibrou, porque senão o sistema parava. Olha que lindo, né? Estrelas se formam, estrelas morrem. Sóis explodem, sóis encolhem e viram um buraco negro. Tudo é assim. Tudo nesse binômio de sombra e luz, de prazer e dor. Beleza? Então, sempre que eu faço a minha sessão merchandising aqui no fim, gente, tá lindo o despertar da sensitividade, da sensibilidade, que não é um curso, é um treinamento gravado pela Hotmart e maravilhoso. Eu sempre falo isso, eu acho que foi assim a cereja de bolo da minha vida, né? Eu fiquei uns anos pensando, tenho 68 anos, há 50 eu estou praticando, pesquisando, estudando, aprendendo, né? Há 25 anos eu sou professor e terapeuta. Aonde e como eu colocaria tudo isso numa coisa só, numa mídia ou num veículo, e que fosse de uma forma palatável, simples e muito efetiva? Esse treinamento. Você tem 5 anos de acesso pela Hotmart. Por enquanto, está um preço de promoção, está R$ 97,00, tá? Ou você pede... Ah, Elisa, é legal, né? Eu também, eu sou suspeito para falar, mas eu gostei muito de fazer. Muito de fazer. Ou você me procura no inbox que eu te passo o link da página para você entrar, ou você me procura aqui pelo Facebook, pelo Instagram, que você acha as páginas de venda e tudo, e você clica lá e entra no... Ainda tem 3 e-books de bônus, tá? Então, e vai para a rua mais, tá? Eu estou preparando aqui mais... vem um curso, esse é um curso de leitura psíquica transpessoal, e vem um curso de meditação, tá? E vem um curso de auto-limpeza psíquica, tá? Então vai, né? E uma coisa liga na outra. Não tem valor mensal, Cris. Você paga R$ 97,00 e tem um acesso por 5 anos, tá bom? Gente, eu estou aqui à disposição de vocês. Quem tiver interesse nos meus e-books, eu estou distribuindo de graça, é só mandar um inbox para mim, tá? Mas quem fizer o treinamento, o despertar da sensitividade, da sensibilidade, já ganha os 3 e-books de bônus, tá bom? Semana que vem, quinta-feira, então, mais um Jogando Conversa Dentro, com mais outro tema interessante para a gente elaborar, né, e jogar titicas de luz no ventilador, tá bom? Um beijo grande para vocês, um bom fim de semana. É isso aí, tamo junto.